Vou pegar carona no tema que a gente encerrou o bloco anterior, candidata, que era o transporte, né? Falando sobre transporte, queria a opinião da senhora sobre uma medida que foi implementada pelo prefeito Ricardo Nunes, que é a tarifa zero nos ônibus aos domingos e feriados. Pretende manter, e mais do que isso, pretende manter o valor atual da passagem de ônibus aqui em São Paulo, que está em R$ 4,40, está congelado, inclusive, já há alguns anos. O metrô, por exemplo, já teve a passagem reajustada, está na casa dos R$ 5,00. O ônibus está em R$ 4,40, foi congelado, represado de forma até artificial, dá para dizer. A senhora, eleita prefeita, pretende reajustar a passagem e o que vai fazer com a tarifa zero dos domingos e feriados? Sobre tarifa zero, vou manter a tarifa zero aos domingos e feriados, mas fazendo mais do que é feito hoje. O que é a tarifa zero aos domingos hoje? São as mesmas linhas de ônibus, mas com uma frota muito reduzida. É um jeito de se fazer. Uma outra forma da gente fazer é entender que os trajetos que as pessoas fazem de segunda a sábado não são os mesmos que elas gostariam de fazer aos domingos. Então, nessa mesma lógica de a gente tem muito dado hoje, o Waze, Google Maps, as pessoas estão nos fornecendo quais são os trajetos que elas fazem. Por que não, aos domingos, a gente pensar em rotas que possam promover encontros? É a pessoa que vai ver uma partida de futebol, é a pessoa que vai numa peça de teatro, que vai reencontrar uma tia. E tudo isso que eu estou falando, gente, seria assim, inimaginável 20 anos atrás. Mas hoje em dia, com inteligência artificial, com os dados que a gente tem, não é custoso você pensar qual é o trajeto mais eficiente de acordo com os movimentos daquele dia, daquele horário. E com as pessoas podendo ver no celular qual é a linha, podendo ver no painel do ponto que horas o ônibus chega, quais são as linhas que estão funcionando, são coisas que a tecnologia resolveu pra gente. Então, manter a tarifa zero, mas pensando o domingo como o dia do encontro. Até porque a gente tem o passaporte da cidadania, que é uma proposta nossa, de que, não vou me alongar, mas da gente poder recompensar com pontos, com milhas, cashback, o nome que vocês quiserem dar, quem faz uma atividade pública, quem destina o lixo corretamente, quem vai numa consulta no horário e as pessoas poderem usar isso para acessar os grandes eventos da cidade. Em relação ao preço da tarifa, acho que primeiro é importante ressaltar, espero que vocês possam fazer essa pergunta, que tanto o Boulos quanto o Nunes vêm defendendo tarifa zero de segunda a sábado. Isso é uma loucura. A gente não tem condição de fazer isso. A gente já coloca mais de 10 bilhões de reais no transporte público da cidade, dinheiro que sai do bolso dos cidadãos para subsidiar, e o que eles estão propondo é colocar pelo menos 10 bilhões de reais a mais num sistema que a gente está com uma frota reduzida, que os ônibus estão caindo aos pedaços e que aumentou o tempo de deslocamento. Então, espero que eles respondam. O Boulos não vai responder, já adianto, porque recusou o convite, tá, candidato? Exato, não vai comparecer. Mas, assim, tá mentindo? Vai aumentar imposto? Acha que as pessoas são bestas? Porque o que eu me questiono na rua não é se eu vou manter a tarifa em R$ 4,40. É por que eu não prometo fazer a mesma coisa que o Nunes e o Boulos estão prometendo, que é de fazer a tarifa zero de segunda a sábado. Então, diante disso, a gente tem sim um compromisso de manter a tarifa em R$ 4,40 e promover essa grande gestão que eu estou trazendo aqui. Porque qual que é a conta que a gente está fazendo? É um debate um pouco mais técnico. Mas desde a pandemia e também nos últimos anos, a classe média saiu do transporte público. Porque é isso, não passa no horário, está caindo aos pedaços, é muito mais rápido ir de carro. Quem consegue ter um dinheirinho para pagar uma gasolina no carro, vai de carro. A gente nunca vai fechar as contas, não quero um exagero, mas a gente não consegue fechar as contas do transporte público enquanto a gente não convencer a classe média a andar de transporte público. E aí a gente pensa naquele amigo que aqui no Brasil nunca pisou no metrô, mas é só ir para a Europa, só anda de transporte público. Anda de transporte público porque funciona, porque é mais rápido. Então, me parece que vale esse investimento, não nessa falácia da tarifa zero dia de semana, mas para a gente redesenhar as linhas, investir em corredor de ônibus, semáforo inteligente, painel no ponto de ônibus, uma série de coisas para trazerem velocidade e para a gente retomar o público que saiu do transporte público. E aí a gente tem mais condições de analisar qual é a tarifa que a gente precisa ter.